E eu chego agora no complexo monástico de Noravang, que começa a ser construído a partir da Idade Média, do século X. Eu tenho aqui uma igreja, que foi a primeira de todas, que infelizmente por terremotos ela foi destruída e nunca mais resolveram restaurá-la, deixaram desse jeito. Mas tem mais 3 igrejas aqui. A igreja de São Estevão, que está logo aqui, a igreja dedicada à Virgem Maria e uma outra igreja, uma outra capelinha dedicada a São Gregório, o Iluminador. Eu estou de frente à igreja de São Estevão, uma das 4 que tem aqui, e é interessante que essa igreja ainda funciona, ou seja, ela celebra missa, casamento, batizados, então ela funciona normalmente. O que me chamou muito a atenção na fachada dessa igreja é essa imagem de Deus Pai. É a primeira vez na vida que eu vejo uma inscrição, uma imagem de Deus Pai. Estamos acostumados a ver a imagem de Jesus da época medieval. E o artesão, chamado Momik, ele também era da época medieval e ele retrata Deus Pai como um ancião. Você vê ao lado direito de Deus Pai a cruz de Jesus, no lado esquerdo você vê uma pomba simbolizando o Espírito Santo. Então nós temos ali a Trindade. A gente vê também a mão de Deus Pai assim. Ele está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui a natureza humana e divina de Jesus. O interessante aqui em frente à igreja dedicada à Virgem Maria são essas escadas laterais. Nós vemos do lado direito e do lado esquerdo levando à capela superior. E o que isso significa? Quer mostrar que nós temos, quando chegar até Deus, naquela época o conceito teológico era esse, nós temos que subir em direção a Deus. E o interessante é que subir era fácil. O complicado era descer desses degraus super estreitos que você vê aqui, que 2 palmos meus dá o tamanho quase exato desse degrau, ou seja, ele é muito estreito. Então, para descer era muito mais difícil. As pessoas caíam, muitas pessoas caíam ao descer. O que eles queriam ensinar com isso? Que quando você busca Deus, quando você está em direção a Deus, subindo é mais seguro. Quando você se afasta de Deus e começa a descer, pode ser que sua vida comece a ter mais problemas. Conceito que se levava naquela época. Deixa eu mostrar algo bem típico aqui da Armênia, que está aqui na minha frente. São cruz-pedras. O que significa isso? Cruz talhadas numa pedra, que tem várias funções. Por exemplo, eu quero construir uma igreja. Eu coloco essa cruz-pedra como se fosse uma pedra fundamental, a pedra inicial ali da construção. Quando eu faço uma peregrinação e consigo cumpri-la, eu também coloco uma cruz-pedra. Quando eu passo por alguma necessidade e tenho a minha oração atendida, eu faço uma cruz-pedra. Também é utilizada em cemitérios, ou seja, tem várias funções e é algo que você vai ver muito por aqui. E agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube e se você tem interesse em viajar comigo para algum lugar do mundo, está aqui o site para você visitar, que minha agenda está toda lá, hometour.com.br. Bem próximo ao complexo monástico de Noravang, eu encontro aqui a caverna de Areni 1, ou conhecido como a Caverna dos Pássaros. Você percebe isso por causa desse monte de ninho que a gente encontra aqui na frente. Os arqueólogos começaram a cavar esse lugar e perceberam o potencial que tinha dessa caverna. Começaram por aqui, por essa parte, onde foi encontrado, ali nesse buraco que você está vendo, o sapato mais antigo do mundo ainda conservado. Existem outros sapatos, mas esse é o mais conservado e a gente está falando de mais ou menos 3.500 anos atrás. É uma civilização moderna para aquela época e a gente vai dar uma olhada aqui na caverna e o que mais tem ali dentro.
encontra aqui dentro da caverna um armazém. Possivelmente, ou pelo que as pessoas perceberam aqui, era armazenamento de vinho. Gente, é o armazém mais antigo do mundo, é uma bodega que guardava os vinhos por aqui. Agora, o que é interessante, que por mais avançada que seria essa civilização que estava aqui, tecnologicamente falando, para a época, eles encontraram também dentro desses buracos aqui, 3 esqueletos, 3 crânios de meninas entre 12 a 14 anos. O que sugeria que, infelizmente, eram feitos sacrifícios humanos aqui para o deus do vinho. Os arqueólogos disseram que era impossível escavar uma caverna como essa. Olha as pedras, gente, elas são muito duras. E pensando nisso há 5.000 anos atrás, realmente era impossível. E o que eles acham? Que ou um grande terremoto forçou essa caverna a se abrir, ou um grande dilúvio passou por aqui, as águas entraram, fazendo abrir esse lugar. Grande dilúvio, nós estamos perto de onde? Do Monte Ararat, onde, de acordo com a Bíblia, estacionou a Arca de Noé. Na entrada aqui da caverna de N1, nós encontramos uma loja que vende souvenirs. Mas não é qualquer tipo de souvenir, é um souvenir de um artesão que está aqui, que é o Ruben, trabalhando. Hey, Ruben. Hello. Everything's okay? Yes, of course. Okay. You are the master. Yes. What kind of stone you use to do it? So this is limestone and same stone church Noravank monastery, and so 35 to 40 million years old stone. Ooh. And this is shells, fossil. Look. Fóssil, gente. Olha. And the design that you make here is from the 13th century or from the church? What is that? So this is my original design. Okay. And I'm copying so 13th century. This Uh-huh. is from Church Noravank Mm-hmm. and Been there. work Momik, and this rosette and this copy. Very so this is beautiful. in home decoration. Okay. Let me show to the people here. And this symbol eternity. Ah, good. And just so the people know, how much costs one piece like this? This maybe 17,000. That means $20 or no? 25 $. $25. Okay. Yeah, it's good. It's fair for your Working maybe 8-9 days. This to do, one. and to do like this one. 23 days working. This is starting and finish maybe 3 months. And this one starting 2 years ago. Oh, 2 years, not finished yet. Ah, no, you Not finished yet. Not finished. finished yet. Okay. So this is my original design, and this is 12 apostles. So inside Beautiful. Jesus Christ. Uh-huh. And the 12 apostles. So this is face inside. Here. Yes. Eu vou mostrar na câmera depois, gente. Eu vou aproximar na câmera para vocês verem. Impressionante. Jesus in the middle. Yes. And it's a masterpiece. And Armenian alphabet, so A, B, G, D, Okay. so 36 letter. And this is tree of life, grapes, and in grapes very small face. It's very beautiful. Man, this is priceless. This is yeah. This is Yeah, it's magnificent. yes. My work starting so 6,000 dirham, all handmade, all Armenian master working, and this is my wife work. Ah, great. Yeah. Ruben, thank you so much. Thank you You're a very good much. guy. I love it. I really love it. And this piece here, is very good. Congratulations. God bless you, my friend.
Eu estou agora no restaurante chamado Yerevan Taberna. E é interessante aqui porque hoje eu podia pedir comidas típicas daqui, mas eu resolvi pedir comidas típicas da região. O que eu quero dizer com isso? Comida russa, comida ucraniana, comida georgiana. Então, se você olhar o meu ambiente aqui alimentar, eu tenho o famoso rinchali, que lá na Geórgia eu comi ele cozido, não frito. Achei legal comer essa versão frita. Tem o ratchapuri, que eu amo esse ratchapuri, acho muito gostoso. Daqui a pouco eu vou fazer toda a mistura com ovo, com a manteiga. E borscht, gente. Borscht é uma sopa que minha avó fazia para mim quando era pequeno. É a sopa russa ou ucraniana. Bem, bora lá para provar, né? Então eu vou começar com o rinchali, porque na realidade o rinchali tem tudo uma tradição para você comer, né? Você é obrigado a morder e chupar o que tá dentro. Se você deixar escorrer, você já não sabe comer. Eu já gostei muito, ó. Pedacinho de carne aqui dentro. É muito gostoso. Hoje eu continuo. Bem, tem uma sopa que chegou aqui, que a nossa produtora pediu, que eu não falei sobre ela, mas ela é uma sopa, essa é típica daqui. Que ela vem com ervilhas de vaca e pumpkin e abóbora. Gostosa. Muito boa. Bem, o ratchapuri. Misturar. Tem queijo. Às vezes tem 4, 3, 2 tipos de queijo, depende do restaurante. Aí você mistura com a manteiga que estava aqui. E daqui a pouco já come tudo isso aqui. Vamos ver como é que tá o gosto. É gostoso comer com a pizza, com o pão, né, que é gostoso. Ó, queijinho. Esse não é tão salgado, tá com uma saudade do ratchapuri. Bom. E por fim, essa sopa que eu gosto demais, que é borscht. Misturar com essa... Teve mais desse aqui. Pedi pra botar mais depois, ficar mais cremosinha. Gente, eu amo esse suco. Olha, tá aí dicas para você comer quando estiver na região daqui, né? Seja Ucrânia, seja Rússia, seja Geórgia, seja Azerbaijão, seja Armênia, como eu estou. Tem variedades também de comidas aqui da região. Então, bora lá que eu vou mandar tudo para dentro. Eu chego agora em um dos lugares que tem uma das vistas mais bonitas aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas eu estou em frente ao mosteiro, ao complexo monástico de Sevanagang, que foi construído a partir do século IX até o século X. A história nos conta que uma princesa chamada Mariam perde seu marido precocemente. Com isso, ela já tinha o desejo de construir igrejas por toda a Armênia. E ela resolve construir. E assim nasce essa igreja nesse espaço aqui, que foi a primeira igreja armênia a ser dedicada aos apóstolos. As outras anteriores sempre dedicadas a algum tipo de santo. E essa aos apóstolos de Jesus. Então, a vista que eu estou falando para vocês é desse lago aqui. Olha só, esse é o lago de Sevan. Ele tem 1.240 quilômetros quadrados, sua profundidade máxima são de 95 metros, água doce e é o maior lago do Cáucaso. Antigamente, quando a Armênia tinha um território muito maior, havia aqui 3 lagos. Porém, depois da reestruturação geográfica do lugar, a Armênia ficou com esse lago que realmente nos dá uma visão muito bonita aqui desse país. Olha só que interessante, esse complexo monástico foi construído dentro de uma ilha. A partir do século IX, né, tudo já contei para vocês, até o século X, construíram toda essa estrutura aqui. E até, gente, o século XX, esse lugar ainda era uma ilha. Aí depois o nível da água baixou e aí se tornou uma península.
estou em frente a uma cruz-pedra. Já expliquei para vocês o que é isso, mas essa aqui é considerada a masterpiece de todas elas. Foi achada no século XVII, mas entende-se que ela foi talhada muito tempo antes, ainda na época medieval. E ela cumpre a função da arte sacra. O que a arte sacra significa? Ela quer ensinar as pessoas sobre temas bíblicos. Antigamente as pessoas não liam, então tinha que se talhar coisas, ou seja, no teto da igreja com frescos, ou seja, com mosaicos, e aqui foi usado numa cruz-pedra. E a gente vê aqui Jesus crucificado numa cruz tipicamente armênia. A gente vê ele com tranças. Isso é interessante, porque eles acreditavam que Jesus até os seus 33 anos tinha tranças, então ele foi colocado dessa maneira. Temos aqui a Virgem Maria com o menino Jesus, mas o menino Jesus com uma face mais envelhecida de um ancião, porque queria dizer que Jesus já nasceu sábio. Da mesma maneira, os animais, né, da manjedoura, os 3 reis magos aqui, ó, fazendo. Eu tenho mais Jesus novamente aqui, e dessa vez ele com a mão desse jeito, né? Pai, Filho, Espírito Santo e a natureza humana e divina dele. Eu tenho os 4 evangelistas por aqui, eu tenho anjos, eu tenho uma balança, que é a balança do bem e do mal, que vai nos julgar. Eu tenho aqui pessoas que estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Então é muito interessante que com essa pedra eu conseguiria contar muitas histórias e evangelizar as pessoas. E eu quero voltar aqui à cruz de Jesus e mostrar interessante a sua face, uma face oriental. Qual a razão disso, né? É muito doido isso. É que eles tinham medo que os orientais, os mongóis, invadissem esse lugar. E por isso colocavam uma feição mais parecida com eles, para que quando eles chegassem, olhassem, puxa, é uma peça nossa, não vamos tocá-la. E algo que eu vou ter que me ajoelhar aqui, que é muito importante para o cristianismo. Jesus vai ao inferno resgatar Adão e Eva, que cometeram o pecado original através de um fruto. A gente não sabe que fruto exatamente foi esse, adotamos como maçã, aqui no caso o artista adotou como uvas, mas o mais importante é que Jesus veio para nos resgatar de todo o mal. Bem ao lado aqui da porta principal, nós temos uma pequena capela. Vou virar a câmera aqui para você poder ver. E é realmente uma capela bem pequenina. Porque o que acontecia? Os monges aqui não poderiam ver mulheres. Elas não podiam entrar aqui por causa da tentação. Então Marianne queria muitas vezes vir ao lugar para ouvir uma missa. Então fizeram um buraco aqui na parede, que hoje está tapado. Ela olhava e via toda a missa por esse buraco. Ela chegava aqui secretamente, né? Ninguém precisava vê-la, mas essa era uma maneira dela poder assistir às missas aqui desse mosteiro. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui na Armênia, e eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.